O rei Salomão disse assim: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Sabe, a injustiça costuma ter um efeito bumerangue. Ou seja, o mal que é feito intencionalmente, eu não falo da injustiça sem intenção, que muitas vezes nós cometemos sem saber, por falta de informações. Todos nós somos sujeitos a cometer uma injustiça sem saber. Eu falo da injustiça, do injusto, intencional, do mal, daquele que sabe que está prejudicando alguém e não tem nenhum pesar no seu coração quanto a isso. Aquele que sabe que está mentindo e prejudicando alguém com a sua mentira e insiste na sua mentira, defende a sua mentira. Eu falo deste injusto, desta injustiça. Este tipo de injustiça costuma ter efeito bumerangue. A pessoa faz o mal a outra e aparentemente ela se safa. Aparentemente ela escapa. Parece que ela venceu, que o mal superou o bem e a mentira ganhou da verdade. É o que parece. Mas como está escrito aqui, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Ou seja, apesar de Deus ser justo juiz e julgar o justo e o ímpio e dar a cada um segundo a sua obra, há um tempo. Quer dizer, esta é a angústia que perdura no coração do justo, que sofre a injustiça. É esse tempo de espera pelo julgamento, pelo juízo de Deus, que muitas vezes faz o justo até se tornar injusto e querer fazer justiça com as próprias mãos, porque ele não aguentou esperar o juízo de Deus. E nisso ele se mostrou injusto, porque ele perdeu a confiança, a fé no justo juiz. Entenda, Deus disse, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, não diz o meu justo viverá pela justiça do mundo. Não, o meu justo viverá pela fé. Isso significa que muitas vezes o justo que confia em Deus vai passar por injustiças. Mas se ele é justo, ele vive pela fé que tem e não porque tudo vai bem na sua vida. Você entendeu? Ouça com cuidado. Tente digerir o que eu acabei de lhe dizer. O justo viverá pela sua fé. Ou seja, o justo vai passar por injustiças. Ele não vai viver porque ele é justo e todo mundo é justo com ele porque ele é justo. Não. Ele vai viver pela sua fé. A sua fé vai ajudá-lo a superar até as injustiças que ele vai certamente passar nesta vida. Porque, apesar de ser justo, ele está vivendo em um mundo extremamente injusto. Então, sem fé é impossível o justo viver. Por quê? Porque se o justo não tiver fé, o que ele vai fazer? Ele não vai aguentar esperar a justiça de Deus. Ele vai tomar as armas nas mãos e vai para cima dos injustos, dos que lhe fizeram mal. Ele vai fazer justiça com as próprias mãos porque ele diz, não, eu não aguento isso. É muita injustiça. Eu não vou esperar a justiça de Deus, não. Ou seja, no momento que ele se apressar para fazer justiça, ele deixa de ser justo. Porque ele deixou de crer. E a única coisa que nos faz justos diante de Deus não é que a gente é bonzinho, que a gente é melhor que todo mundo, não. A única coisa que nos faz justos diante de Deus é a nossa fé. Então, se você diz, eu sofri injustiça e eu não vou aceitar, isso não vai ficar assim, aí você vai lá e tenta fazer justiça com as próprias mãos e não espera o juízo de Deus,
Naquele momento você deixou de ser justo. Então você também está passível da justiça de Deus pela sua injustiça. Olha, assim como Salomão disse, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Ele quis dizer que às vezes a injustiça, Deus permite a injustiça porque há um propósito até na injustiça. Até na injustiça há um propósito. Deus usa a injustiça para cumprir certos propósitos. Depende da situação. O propósito pode ser ensinar o justo a paciência, a perseverança, a confiança. Pode ser exaltar o justo aos olhos de todos, como nós vimos muitos exemplos na Bíblia. Você vê o exemplo de Mordecai na Bíblia, que ele tinha sido humilhado, ele vinha sendo humilhado por Amã, você lê isso no livro de Esther, ele vinha sendo humilhado por Amã, seu inimigo, que arquitetou a extinção, a exterminação dos judeus, e de repente, numa reviravolta, numa coisa cinematográfica, Mordecai é exaltado e o seu inimigo é aquele incumbido pelo rei de dar honras a Mordecai. Quer dizer, às vezes Deus permite a injustiça com o objetivo de levantar o justo, exaltar o justo diante dos olhos dos seus inimigos. Mas o justo tem que continuar crendo, né? Ele tem que continuar confiando. É isso que você precisa entender. Então essa mensagem ensina para o injusto, primeira coisa, preste atenção, você que está cometendo injustiça conscientemente, você que está fazendo mal a alguém, você prejudicou alguém, você mentiu, você enganou, você roubou, você traiu, você fez coisa errada. E você sabe que você fez mal às outras pessoas, você sabe, e até hoje você não se redimiu, não consertou a sua injustiça. Saiba de uma coisa, esse tempo aqui vai passar. O tempo do propósito da sua injustiça vai passar. Quando esse tempo de propósito da sua injustiça passar, o juízo vai vir para você. Pode ter certeza. A injustiça costuma ter efeito bumerangue. Ela vai voltar para você. Tá? Então, falo com os injustos como aviso. Porque enquanto você me ouve, há a oportunidade de você se arrepender. A única forma de você cancelar esse bumerangue, de voltar na direção da sua testa, é você se arrepender, você se curvar de joelhos diante de Deus, e aí o bumerangue vai passar por cima. Se você se humilhar com sinceridade, Deus pode te perdoar e te livrar. Mas se você insistir, esse mal vai voltar para você. Outra mensagem para os que estão sofrendo a injustiça: não ceda à tentação de fazer justiça com as suas próprias mãos. No momento que você fizer isso, você vai deixar de ser justo. Você vai deixar de crer. E o justo viverá pela fé. Se você é justo, então você vive pela fé, porque a fé faz parte da sua justiça. Continuar crendo em Deus, que Ele vai te guardar, que Ele vai fazer justiça, que Ele vai fazer melhor do que você, esta fé faz parte do justo. Então, como uma pessoa que crê em Deus, você aguenta, você suporta, você sofre. Eu sei que é duro, esse momento é terrível, esse período, esse tempo aqui que está escrito, porque há um tempo para todo propósito, para toda obra. Esse tempo aqui é angustiante, mas ele passa. Ele passa e aí você vai saber de fato o que significa aquele ditado: o que ri por último, ri melhor. Então aguente firme, aguente. E aproveite esse tempo de injustiça para que você também descubra qual é o propósito. Porque às vezes o que sofre a injustiça, ele fica resistindo, ele fica tão amuado, tão tomado de ira pela injustiça, que ele perde a lição, ele perde o propósito da injustiça. A injustiça vem cumprir um propósito na sua vida. Então, quando você sofre injustiça, o que é que você tem que fazer? Você tem que dizer: meu Deus, isso está doendo, isso está me cortando ao meio, isso está me angustiando, porém, eu sei que há um propósito nisso. Eu não sei ainda qual é,
mas eu te peço, me mostra, para que eu aprenda, para que eu abrace, para que esse propósito se cumpra na minha vida o quanto antes, para que isso possa passar. Assim é que o justo deve lidar com a injustiça. Creia nisso. Você consegue continuar crendo? Você consegue continuar mantendo a sua fé em Deus, apesar da injustiça, crendo no propósito, abraçando o propósito, para que você depois seja exaltado? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.